Voltamos aqui com o curso de assistente de rotinas administrativas. Na aula de hoje a gente vai falar de um assunto que está diretamente ligado às suas questões pessoais, que são habilidades e competências. Por que nós vamos tratar desse assunto? Porque a gente sempre fala aqui, se você acompanha as nossas aulas, que a maioria das pessoas elas são admitidas pelas suas competências técnicas e demitidas pelo seu comportamento. Então fica ligado, o meu nome é William Nascimento. Alessandro Teles. E nós vamos começar falando sobre o seguinte. Nós entendemos que para você desenvolver qualquer habilidade, qualquer profissão, você precisa adquirir algumas habilidades e ter algumas competências. Então nós vamos segmentar aqui algumas habilidades que nós julgamos necessárias para que você agregue valor à sua função de assistente de rotinas administrativas. Por exemplo, habilidades sociais. É importante dominar essas habilidades como comunicação, motivação, coordenação, liderança. Por que o assistente de rotinas é importante desenvolver essas habilidades, Alessandro? Olha, William, é uma das habilidades, logicamente, junto com a habilidade técnica, das mais importantes. Aquilo que você relatou, né? Muitas pessoas são contratadas pela habilidade técnica e demitidas pela parte comportamental. E a gente vê isso praticamente diariamente acontecer, né? Pessoas que têm um currículo exemplar, excelente, mas o relacionamento com a equipe, o relacionamento com o cliente deixa muito a desejar. Verdade. Então, assim, desenvolver habilidade de comunicação, de liderança, saber resolver conflitos, tanto os individuais quanto os coletivos, é importante pelo seguinte. Vamos lá. Nós falamos aqui no início do curso que o assistente de rotinas administrativas é como se fosse o jogador camisa 10 de um time. Ele fica ali no meio campo, Perfeito, trabalhando para todos os setores. Então imagine, se você não sabe se comunicar, se você não sabe demandar, delegar, imagine se você não sabe, de repente, resolver um conflito individual ou, de repente, resolver um conflito entre um setor e outro. Você, com certeza, está afadado ao insucesso. perfeito. Entrando aqui seguindo mais um pouquinho, nós temos a habilidade conceitual, que aí está ligado justamente àquela questão do raciocínio, da análise da situação, onde você consegue ter um diagnóstico do que está acontecendo, ter aquela visão crítica das coisas. Isso faz diferença, né? Com certeza, e é um tipo de habilidade que vem da vivência, da experiência, né? Do conhecimento através principalmente de leituras, né? De cursos. Esse tipo de habilidade conceitual também é muito importante, né? Que o colaborador, que o assistente, ele busque esse conhecimento conceitual. Logicamente, junto com a prática, vai fazer toda a diferença. Sim. E aí, seguindo adiante, nós temos a habilidade técnica, que aí compete às questões mais específicas. Como é que funciona? A habilidade técnica é, de repente, você saber manusear um computador, é você saber manusear uma máquina de xerox, uma impressora, é você, de repente, saber utilizar o sistema de descagens, de ramais. E se você não assistiu o nosso curso de telefonista, assista, porque com certeza vai agregar valor a esse curso que você está fazendo. São aquelas habilidades, Alessandro, que nós aprendemos alguma informação técnica para aplicar especificamente. Por exemplo, tem conceitos da contabilidade que você aprendeu só para aplicar na contabilidade, que não servem para outras coisas. O assistente de rotinas administrativas também tem isso, né? Tem algumas coisas que ele aprende para aplicar só na função dele, certo? Perfeito, perfeito. Eu diria que a habilidade técnica é uma das mais fáceis, porque o conhecimento hoje ele está muito acessível. Observe esse próprio curso, é um exemplo do que nós estamos falando. Perfeito. Né? São cursos inteiramente gratuitos, está aí à disposição de todos. Então o acesso da informação hoje, William, é um acesso muito mais fácil, rápido e funcional do que era há 20, 30 anos, né? Que você não tinha a internet como ferramenta de pesquisa. Então, assim,
Hoje nós temos uma dificuldade muito grande em selecionar profissionais. Muitas vezes, quando eu vejo o profissional, mesmo sem o conhecimento prático, mesmo sem a experiência prática, mas quando a gente observa que aquela pessoa tem inúmeros cursos, né, está buscando a informação, está buscando o conhecimento técnico, a gente percebe que aquela pessoa ali ela tem interesse, ela está buscando o conhecimento. E é uma pessoa dessa, vale a pena dar uma oportunidade na sua empresa. Adquirir habilidade técnica, já está prontinho, já está formatado. É só a pessoa ouvir, ser ensinável e pôr em prática. É bem mais rápido, né? Seguindo aqui sobre algumas habilidades e competências, a gente traz o conceito, Alessandro, de eficácia e eficiência. Por quê? Nós sempre, um dos conceitos que nós trouxemos para os alunos é o seguinte: você que está aprendendo a trabalhar na área de assistente de rotinas, você tem que entender que trabalhar como assistente de rotinas administrativas é trabalhar com processos. E muitas das vezes, quando nós falamos de processos, os processos eles, na área administrativa são bem amarrados, bem engessados. E por ter essa forma, esse formato travado na maioria das vezes, as pessoas começam a trabalhar no automático, começam a ser eficientes, porque vão estar fazendo aquilo que foi combinado, porém acabam perdendo a eficácia. A rotina, ela acaba fazendo com que a pessoa traga um resultado, mas não perceba que ela pode melhorar o resultado da empresa, né? Perfeito. É aquela situação que nós já comentamos aqui anteriormente. Executar o trabalho sem saber o porquê está executando o trabalho. Quais as consequências daquele trabalho mal feito, por exemplo. Né? O que pode ocasionar aquele trabalho se não for executado da forma mais eficiente, mais perfeita possível. Imagine a seguinte situação, uma metáfora para a gente entender bem claro o que é eficiência e eficácia. Vamos dar um exemplo, vamos supor que você chegou na empresa que você trabalha, ou se você ainda não está trabalhando na empresa que você está buscando ser um empreendedor profissional exercendo uma função, chegou de manhã na empresa e estava tudo alagado. Você e mais 2 funcionários foram lá e secaram tudo em 1 hora. Foram eficientes. De repente, 2 horas depois, volta a estar tudo alagado de novo. E aí você e mais 2 funcionários, ao invés de secar agora em 1 hora, secaram em meia hora. Vocês voltaram a ser eficientes. E isso se repetiu de novo e cada vez mais vocês secavam mais rápido. Isso é ser eficiente. Ser eficaz é quando você seca e vai lá e busca aonde está vazando a água e tampa esse vazamento para não voltar a molhar de novo. Então, ser eficaz, normalmente, está diretamente ligado aí na raiz do problema ou na raiz onde vai gerar o resultado desejado. Existe um passo a passo, né? Por exemplo, eficácia é fazer bem feito, eficiência é fazer bem feito e eficácia é alcançar objetivos e obter resultados. Eu queria que você dissesse agora para a gente, Alessandro, dentro da sua experiência, algumas coisas do dia a dia empresarial que fazem as pessoas perderem tempo, fazem as pessoas deixarem de ser eficientes, deixarem de eficazes. Por exemplo, falta de direção e entre outras coisas. Bom, como você falou, William, o auxiliar, o assistente administrativo, ele trabalha com processo. Sim. Todo processo tem início, meio e fim. Caso você trabalhe, para você seguir esse processo, não é difícil. É o que eu repito e bato muito nessa tecla. Você acaba trabalhando de uma forma mecânica quando você trabalha com processo. Então, assim, é muito interessante o colaborador, o assistente, até mesmo para que ele pense em galgar cargos mais de gestão, inclusive, né? Ele buscar saber o porquê que ele está fazendo aquele trabalho, qual o motivo, qual a relevância daquele trabalho, o que vai impactar aquele trabalho em relação ao seu colega, para que realmente ele seja eficaz naquilo que ele está fazendo. Sim. E não somente eficiente. Justamente. Então, não saber a direção, não saber a quem deve pedir ajuda, de repente falta de motivação leva a baixa produtividade.
você pode de repente não saber para quem deve encaminhar os assuntos. Tudo isso vai fazer com que você tenha um resultado ruim no seu dia a dia, perdendo totalmente a eficácia dos seus resultados. Perfeito. Uma das coisas que nós sempre falamos com os nossos colaboradores, William, é que a gente não é obrigado a saber tudo, mas a gente é obrigado a saber a fonte, aonde consultar, quem pedir o socorro. Justamente. E isso nós temos a obrigação de saber. É o que está sobre o nosso controle. Exatamente. Para nós finalizarmos essa aula de hoje, a gente vai falar sobre o assunto de organização de reunião. Você é uma pessoa que faz muita reunião, né, Alessandro? Exatamente. Qual é a diferença entre iniciar uma reunião organizada e iniciar uma reunião desorganizada? O que você pode falar para a gente sobre isso? Bom, William, existem técnicas para se fazer reuniões, tá? E dicas também importantes para que essa reunião não acabe em pizza. Né? Assim, a gente vê, tem pessoas que adoram essa palavra reunião. Tudo está em reunião, estou precisando marcar uma reunião com você, né? Então, assim, pessoas que adoram essa palavra e acabam perdendo a eficácia e eficiência de tantas reuniões que marcam sem necessidade, reuniões muitas vezes improdutivas e que acaba até perdendo a credibilidade junto a seus parceiros, a seus clientes, né, a seus colaboradores. Então a primeira dica com relação a uma reunião, né, bem sucedida é a ata. Qual o objetivo? Você tem que deixar bem claro qual é o objetivo dessa reunião. Né? Qual a pauta dessa reunião? Isso tem que ficar claro. Segundo lugar, sugestão, determinar uma pessoa que seja o coordenador daquela reunião, porque senão, meu amigo, às vezes tem, né, aquelas pessoas que querem falar demais, sem necessidade, e muda o foco, muda o assunto, e a reunião acaba, né, desvirtuando, indo para um caminho que na verdade não estava, que o objetivo não era aquele, saindo da objetividade da reunião, perdendo esse tempo. Então a gente sugere também que seja determinada uma pessoa que seja o coordenador da reunião, que tenha o poder de dizer, pá, William, você está mudando o foco, o assunto, você está falando demais, está fugindo do tema, vamos parar, agora é a hora, você já falou, agora é a hora do seu colega falar. Então precisa também ter uma pessoa, né, que seja esse coordenador, e precisa também ser tudo registrado, né? Quem são as pessoas, quem é a pessoa que vai ficar responsável por preparar a ata dessa reunião, quem são as pessoas que vão colocar em prática, quais os prazos, né, daquelas soluções, para, né, tem que estar tudo isso registrado em ata. O prazo é muito importante, pessoa responsável por ação também é muito importante. Então são técnicas que impedem que sua reunião seja um fracasso. E assim, eu já vi muito depoimento de funcionários de empresas, de órgãos públicos, né, do interior, que precisava se dirigir à capital, pegar um ônibus, viajar a noite toda e já ir para a reunião desmotivado, dizer, vou chegar naquela reunião e vai ser a mesma coisa de sempre, não vai se resolver nada, vai se conversar situações que não tem nada a ver e a pessoa já entra na reunião totalmente desmotivada. Isso por falta de uma pauta, né? Isso por falta de uma coordenação, isso por falta de objetividade. O assistente de rotinas ele tem que ficar ligado nesses pontos, porque ele está diretamente ligado a essas questões. A preparação, certo? Aos documentos que estão relacionados, e a gente vai ter uma aula específica para explicar o que é uma ata, como ela funciona, vamos mostrar você passo a passo. Mas você que é assistente de rotinas, precisa entender o seguinte, as reuniões, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, não importa se ela já está agendada há muito tempo, ou se é uma reunião que foi decidida ali próximo do horário dela acontecer, você tem que estar ligado justamente nessa parte de preparação, os equipamentos, o local tem que estar preparado, assim como tem que estar ligado também nos documentos que vão ser gerados por causa da reunião.
e quais são os documentos que deverão ser solicitados depois que qualquer reunião ela for terminada, porque muitas decisões vão ser tomadas ali. Então, convocar através de um edital, fazer a supervisão do local, como nós falamos, e elaborar de forma organizada, e aí a gente vai ter uma aula, a ata para que fique tudo registrado e que as próximas decisões sejam facilitadas. Então tudo isso é função do assistente de rotinas, tá bom? A gente vai finalizar essa aula para que ela não fique muito longa. Na próxima aula nós vamos dar mais algumas dicas sobre organização de reunião e já vamos adentrar no assunto de edital de convocação e ata, que está diretamente ligado a esse assunto, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, curtam, compartilhem essa aula, comentem e não deixem essa corrente do bem parar em vocês.